Eu. Meu nome é Danielle Wells. Eu sou do Webster Groves, no Missouri. E me ofereço em súplica a você, Diana, princesa de Temícera. Venho sem recursos, sem honra, sem esperança e sem nada além de mim mesma, para implorar por seu amparo. A sua sombra eu servirei. Por seu sopro respirarei. Por suas palavras eu falarei. Por sua misericórdia eu viverei. E no fundo do meu coração, com tudo que eu posso lhe ofertar, eu lhe imploro, em nome de Zeus, que observa todos os suplicantes. Aceite o meu pedido. Hiqueteia. Não é só mais uma história da Mulher Maravilha, mas talvez seja a história da Mulher Maravilha. Hiqueteia é uma tragédia grega moderna, densa e amarga e talvez um pouco difícil para algumas pessoas digerirem, mas ao mesmo tempo eu entendo do outro lado das pessoas que acham uma história superestimada e meio chata, principalmente, é claro, levando em consideração a capa, que tem a Mulher Maravilha pisando na cabeça do Batman, fazendo ali uma grande promessa de um confronto entre os dois. Esse confronto acontece, mas você não deve ler Hiqueteia achando que é um gibi de ação, porque ele não é. Essa é uma história muito mais intimista e que apresenta a Diana de uma forma um pouco diferente, colocando ela ali numa encruzilhada do que é justiça, do que é certo, e principalmente fazendo ela seguir a religião dela a ponto de ficar contra um amigo. Então, apesar do confronto existir de fato, você não deve ler Hiqueteia esperando ali uma grande luta entre Batman e Mulher Maravilha. Ela acontece, mas não é o foco principal da história. É justamente por isso que ela está na minha Santíssima Trindade. E caso você não faça ideia do que eu tô falando, a minha Santíssima Trindade são as 3 obras que eu julgo obrigatórias para você começar a ler Mulher Maravilha, entendendo bem quem é a Diana de Temícera e também quem são as Amazonas e qual é a função dessas duas no mundo do patriarcado. Já temos vídeos aqui no canal contando a história de História, as Amazonas da Kelly Sue DeConnick, Deuses Imortais do Jorge Pérez, e hoje a gente vai terminar com Hiqueteia do Greg Rucka, que é o meu roteirista favorito de Mulher Maravilha. Eu já disse isso várias vezes, até porque o nome do canal vem da vibe dele, já que ele focou muito ali na Embaixada de Temícera, o nome do canal. Então espere muita babação de ovo, porque o cara é bom. Enfim, antes de irmos para o vídeo, quem foi responsável pela narração do começo desse vídeo foi a Ana, e caso você não conheça a Ana, ela é a dona e administradora do portal Wonder Woman BR. Ela e as outras administradoras, que são a Má e a Luz, fazem um ótimo trabalho trazendo notícias e curiosidades do mundo da Mulher Maravilha. Então, se você quiser saber mais sobre a Diana, coisas que eu não trago aqui pro canal, eu recomendo que vocês sigam elas lá no Twitter, até porque o trabalho delas é extremamente bem feito. E claro, no comentário fixado desse vídeo, como todos os outros da Santíssima Trindade, vai ter o guia de leitura feito por elas. É o melhor guia de leitura sobre Mulher Maravilha na internet. Então, depois que você terminar de ler a Santíssima Trindade, você pode se guiar ali para escolher qual vai ser a sua próxima fase para poder ler de Mulher Maravilha. Eu já digo que a Ana tá ali relendo tudo de Mulher Maravilha para refazer esse guia. Então, quando ela refizer, eu vou e substituo os links. Então, vocês vão ter sempre a versão mais atualizada para poder se guiar ali. Também mudei o cenário porque eu vou me mudar eventualmente, então eu tô testando novas coisas. O cenário nunca foi muito coeso mesmo, então não deve ser grande problema para vocês. De toda forma, sem mais demoras, eu sou o André, essa é a Embaixada de Temícera, e na situação de hoje, como é bom ser fã de Mulher Maravilha Hiqueteia, com 2.000 inscritos. Essa história já começa com um peso emocional de certa forma definido. A gente vê uma Diana soturna encarando a janela no meio do inverno. Ela diz que nunca fez tanto frio assim em Temícera. Aqui vemos ela dizendo que às vezes deseja tanto voltar para casa que chega a doer. Por vezes ela pensa em abandonar o cargo de embaixadora e fingir que tem uma vida simples. Ela deseja voltar para Temícera, para sua mãe, ser novamente somente a Diana, filha de Hipólita e não mais a Mulher Maravilha do mundo do patriarcado. E diferente de Histórias, Amazonas e Deuses Imortais, aqui a gente não tem uma história de origem de seu respectivo universo. Aqui nós temos uma Diana que já usa o manto de Mulher Maravilha faz cerca de 10 anos, então ela já tá bem calejada e sinceramente bem cansada, exausta na verdade. Aqui ela já passou por diversas perdas, inclusive acabando de sair de uma, que foi do Trevor Barnes ali, que foi o seu namorado da época. Mas é claro que antes do Trevor, quem morreu foi a Mindy Meyer. Ela já tinha perdido ali a Vanessa Capatellis também, já tem vídeo dela aqui no canal. Ela também tinha perdido a Donna, de certa forma ela perdeu outras irmãs Amazonas também ali no evento Guerra dos Deuses, e também ela tinha acabado de perder a mãe dela, que tinha morrido ali no evento Nossos Mundos em Guerra. Então você consegue imaginar como é que tá a cabeça da nossa menina. Continuando essa narração, vemos que 3 figuras misteriosas assistem ela do lado de fora da embaixada. Caso você não saiba, essas são as Eríneas, ou mais popularmente conhecidas pelo nome romano delas, que é as Fúrias. Elas são as carrascas da vingança e da retribuição, e basicamente cada uma delas representa um aspecto. Alecto é a inominável, é a representação da raiva e da perseguição incessante. Megera é o rancor, é o ciúmes, e ela também é a punição da infidelidade. E Tisífone é o castigo, ela é responsável
responsável por punir assassinatos. Apesar de cada uma delas representar uma espécie de punição específica, todas elas aplicam a punição juntas, justamente por terem uma carrasca em tríade. Aqui a Diana pergunta pra si mesma se a obrigação dela já não tinha sido feita, se ela já não havia sido liberta, não havia mais Riqueteia nenhuma para prender as Eríneas ali. Mas afinal, o que é Riqueteia? Riqueteia é lei, Riqueteia também é ritual, e como toda lei e ritual, Riqueteia tem as suas regras, e quebrá-las é sacrilégio. E o ritual é basicamente um pedido de proteção em troca de subserviência. A pessoa que pede é o suplicante, e ela fica completamente à mercê da pessoa que aceita o pedido, que no caso é o suplicado. Porém, aceitar a Riqueteia achando que você vai ter ali um escravo que vai ficar completamente à sua submissão é um pouco errado, já que se você deixar de conceder a proteção e o auxílio de direitos do suplicante, você recebe ali uma punição divina, que a gente não sabe exatamente se é a morte ou se é a tortura, mas você vai ficar meio maluquinho. É o que a gente tem de imagem de punição da Riqueteia. Então o que nós conseguimos concluir da Riqueteia é que ela não é uma simples hospitalidade, ela não é um ato de conveniência, mas sim um ato da mais pura empatia, já que você tá ali colocando a sua palavra e o seu pescoço em risco para proteger uma outra pessoa que você pode conhecer ou não. Mas André, quem é que pode cancelar a Riqueteia? Muito obrigado, pessoa hipotética que acabou de me perguntar isso e não foi porque eu coloquei no roteiro. A Riqueteia pode ser cancelada de duas maneiras. Se o suplicante, por assim desejar, cancelar o ritual, e aí as Eríneas não vão fazer nada com o suplicado. Ou, se o suplicado não honrar o seu juramento e não conceder a proteção e o auxílio, a Riqueteia vai ser quebrada também, mas o suplicado vai sofrer uma pena ali. Depois de acompanharmos todo esse devaneio da Diana, vamos para Gotham, onde vamos conhecer Danielle Wells, que vai ser a coadjuvante nessa história. Vemos que a Danielle está em uma luta física e feia com um homem. A luta começa a ficar perigosa quando ele saca um canivete, mas a Danielle, com muito custo, consegue sair vitoriosa. Ela até tenta fugir, mas estamos em Gotham, é uma cidade que, apesar de muito crime, é sempre vigiada ali pelo Cavaleiro das Trevas, que já estava no encalço da Danielle há um bom tempinho. O Batman começa a perseguir a Dani através de Gotham, até que ele consegue finalmente interceptar ela em uma ponte da cidade. A Danielle até tenta explicar que tinha que fazer o que fez. O Bruce diz pra ela parar de se debater ou ela acabaria morrendo, mas ela continua se defendendo, dizendo que ele não faz ideia do que aquele homem fez. Ela consegue se soltar do Batman e aqui a gente vê que ela prefere cair direto para a morte certa do que pagar pelos seus crimes, o que é algo que a gente vai discutir mais à frente nesse vídeo. Vamos continuar? Daqui vamos direto pra Diana voltando para a embaixada, e é interessante ver ela sendo recepcionada pelas pessoas na porta, com livros pedindo autógrafos, câmeras pedindo entrevistas e fãs que se contentariam com um simples sorriso dela. Basicamente eu. Enfim. E eu acho interessante o jeito que o Greg Rucka deixa aqui que o preço para uma identidade pública é o público, e isso conversa particularmente muito bem com o resto da run dele. É claro que sempre que eu indico as obras da Santíssima Trindade, eu recomendo que você leia as outras coisas que vieram depois. Então, Deuses Imortais do Jorge Pérez, eu sempre recomendo que você leia a fase inteira do Jorge Pérez, e depois que terminar de ler Riqueteia, eu sempre recomendo que você leia a fase do Greg Rucka inteira, porque tem elementos de Riqueteia que vão ser trabalhados no decorrer da run dele, pelo menos a de 2002. De toda forma, o Greg Rucka trabalha ela aqui como uma celebridade, um ídolo público, sem identidades secretas da forma que a Mulher Maravilha tem que ser, já que ela é extremamente orgulhosa das raízes amazonas dela. E também, ela é embaixadora, ela não tem muito essa necessidade de ter uma identidade secreta. É claro que a Diana Prince, a identidade secreta dela vem lá da Era de Ouro, criada pelo Marston, mas ela servia como um outro propósito de identificação com as mulheres. Eu posso fazer, inclusive, aqui um grande vídeo só sobre a Diana Prince e como essa identidade secreta hoje em dia não faz sentido e não é necessária. Mas, enfim, não é esse o tema do vídeo, vamos voltar pra análise. Voltando pra forma que ele trabalha a Diana, é muito legal ver que durante a fase dele a gente sempre vê a Diana sendo acompanhada por um terceiro olhar. Sempre tem algo da mídia acompanhando ela, seja em televisões, revistas, livros, política, manifestações, etc. Vemos como a mídia quer sexualizar ela só pra que seu livro tenha mais vendas, ignorando completamente todo o conteúdo que tem ali dentro e vendendo uma Mulher Maravilha seminua para que as pessoas tenham mais interesse em comprar esse livro. Vemos ela em outras situações da promoção desse mesmo livro, onde os repórteres querem saber muito mais da sua vida amorosa do que do livro em si. Inclusive é aqui que ela deixa bem claro que também se relaciona com mulheres. A Mulher Maravilha é canonicamente bissexual, apesar da DC nunca ter tido coragem de colocar ela ali num relacionamento com uma outra mulher. Mas a gente sabe que sim, ela já se relacionou com outras mulheres em Temícera. Vemos também ali a luta contra a Medusa, que é televisionada para todo o território nacional e que também acontece no estádio de futebol americano. É literalmente uma disputa de vida ou morte que está sendo transmitida e consumida por milhares de pessoas, como se fosse um entretenimento de final de semana. A Mulher Maravilha existe e só de existir ela já causa uma comoção. E o Rucka trabalha bem como só o fato dela estar em atividade afeta tanto civis quanto heróis e vilões. E ao mesmo tempo ele também trabalha muito bem como toda essa pressão em cima da Diana faz ela se sentir. É claro que às vezes não com palavras, mas só com ações e reações da Diana. Como por exemplo aqui em Riqueteia a gente
gente vê que ela só desabafa quando está sozinha. Ela acaba entrando ali num momento muito mais introspectivo e desabafando consigo mesma. Mas em outros momentos, durante a run dele, a gente vê que ela fica assim impactada com as palavras das pessoas, mas ela nunca deixa demonstrar. Ela nunca se demonstra fraca, justamente porque ela se enxerga como esse farol de verdade e justiça que as pessoas precisam seguir, e que de fato ela tá bem certa, já que as pessoas realmente se sentem afetadas ali só com a existência dela. Mas enfim, voltando pra história, porque senão eu vou ficar aqui 2 horas falando só sobre como o Ruka é incrível. Conforme a noite cai, ela acaba notando a Danielle do lado de fora e vai atendê-la. E é aqui que a Dani começa todo o ritual que a Ana narrou pra gente no começo desse vídeo. E fazendo então toda a sua súplica, um momento de silêncio acontece, onde é quebrado somente pelo som das lágrimas da Danielle escorrendo pelo seu rosto, enquanto ao fundo vemos as Eríneas surgirem. E é dessa forma que o contrato de proteção entre Diana de Temícera e Danielle Wellis é firmado. Aqui, como eu já falei, a Mulher Maravilha já está em atividade por cerca de 10 anos, então ela não é mais uma novata no mundo do patriarcado, igual era ali em Deuses Imortais. Acontece que a Diana ainda tem dentro de si uma compaixão que geralmente beira a ingenuidade. Ela não pergunta pra Danielle qual é o motivo dela estar pedindo uma Riqueteia. Aqui, ela segue a vibe da compaixão de aceitar que um dia a Danielle vai estar disposta o suficiente a contar qual é o motivo de ter pedido esse contrato. E é aqui que vai começar a acontecer todos os conflitos com a Diana e eventualmente o Batman, que já está perseguindo a Danielle. Mas até então, eu estou me adiantando demais na história. Vamos continuar. Logo em seguida, ela acaba colocando a Danielle nos seus aposentos para que essa possa descansar. E trajada já com o seu uniforme de Mulher Maravilha, ela desce para encarar as Eríneas. Até porque, se as Eríneas estão atrás da Danielle, a Diana tem que protegê-la. Afinal, elas fizeram a Riqueteia agora. E mesmo a Diana tendo toda a vibe grega e sabendo o que é a Riqueteia, parece que aqui ela meio que esqueceu quem são as carrascas. Porque enquanto ela vai lá pra peitar as divindades, ela acaba recebendo um apavoro das mesmas. As Eríneas dizem pra ela que elas não estão ali atrás da Dani, mas sim para observarem a Diana. Agora que a Riqueteia foi feita, é necessário que a Mulher Maravilha honre a sua parte, e elas estarão observando, até porque logo ele virá. E as carrascas dizem que a Riqueteia nunca é sobre a suplicante, mas sim sobre o suplicado. E no fim, é exatamente isso. Como eu já falei, é um ato de pura empatia. Então a Riqueteia, além de ser um juramento divino, é também uma prova da onde a sua honra e a sua palavra podem ir. E é claro que se você não honrar, você vai ter que pagar isso de alguma forma. Enfim, é aquele negócio da troca equivalente. O dia seguinte chega e a Diana acaba acordando a Dani com uma nova roupa. Como suplicante, a Dani terá que servir a sua protetora, e a melhor forma de fazer isso é trabalhando para a embaixada, o que me causa muita inveja, pelo menos dessa parte da história da Danielle. Temos aqui, inclusive, algumas das tarefas da Diana para vocês terem uma ideia ali do que ela faz como embaixadora, e isso aqui é só em um dia, mas vamos lá. Junto com a Dani como sua secretária, elas vão ter reuniões nas Nações Unidas, elas vão gravar mensagens de anistia internacional, vão fazer almoços com os doutores da Médicos Sem Fronteiras, palestras sobre resoluções de conflitos sem o uso de violências nas escolas, e claro, emergências ali da Liga da Justiça. O que essa mulher trabalha não é brincadeira. E depois disso aqui, elas acabam passando ali semanas juntas, elas acabam desenvolvendo realmente ali um laço de amizade entre uma e a outra, e em momento algum, a Diana pergunta qual é o motivo da Dani ter solicitado a Riqueteia, o que, ao meu ver, é um erro, mas aí é uma inocência da Diana, que acaba sendo ali o seu grande erro mortal, que isso de Percy Jackson, mas tudo bem, só aplicando aqui. É claro que a amizade das duas ali começa a florescer, mas a vida não é um morango, e o Batman acaba aparecendo ali atrás da Dani. E é aqui que as coisas vão começar a ficar complicadas entre elas. Ele tenta entrar à força e dizer que vai levar a Danielle embora, mas a Diana impede. O Batman diz que ela é uma assassina, e a Mulher Maravilha rebate dizendo que não importa. O Bruce deixa bem claro que ele não pretende desistir, e os ânimos dos dois acabam se intensificando. O Batman diz que existe um mandado para a prisão da Danielle, e aqui a Mulher Maravilha responde com algo interessante. Ela diz que as duas agora têm Riqueteia, e esses votos têm muito mais poder do que qualquer ameaça que o Batman possa fazer. A Diana leva a religião dela tão a sério que ela acaba decidindo nunca abandonar a Danielle, nunca abandonar os seus votos de Riqueteia pra ficar do Batman, nem que seja de um lado moral. Ela decide que vai proteger a sua suplicante, mesmo que pra isso ela tenha que acabar ficando ali contra um amigo querido. Mas a gente também não pode ser completamente ingênuo aqui, igual a Diana foi com a Danielle. Ela também tem uma corda ali no pescoço. Se ela não honrar o juramento dela, ela também vai ter que pagar isso com as Eríneas. Então ela meio que tá numa encruzilhada realmente muito complicada pra ela. O Bruce diz então que a Danielle matou 4 homens e menciona os seus nomes. A Mulher Maravilha fica visivelmente chocada, porém ela não cede. E aqui ele, todo pimpão, tenta peitar a Mulher Maravilha e falar pra ela que vai levar a Danielle de qualquer jeito. E é aqui que os ânimos finalmente chegam ao seu máximo, já que a Mulher Maravilha simplesmente arremessa o Batman da sacada, selando aqui o momento em que o conflito dos amigos aconteceu. E aqui a Diana já tá bem brava. Aqui ela vê que sua inocência e ingenuidade em confiar cegamente em sua suplicante a colocou em maus
lençóis contra um amigo querido. A Dani tenta se explicar, mas a Mulher Maravilha diz que não importa quem está certo ou errado, a menos que a Danielle cancele a Riqueteia, a Diana vai ter que enfrentar todos que ameaçarem a sua suplicante. E aqui vemos um lado um pouco egoísta da Danielle, que decide não cancelar a Riqueteia, mantendo então o juramento e a promessa do combate eminente entre o Cavaleiro das Trevas e a Embaixadora da Paz. Porém, não aguentando o peso de ter decepcionado a Diana, a Danielle acaba invadindo ali a sala das armaduras e se enrola no laço da verdade, contando para a Diana que sim, ela matou aqueles homens, mas explicando o motivo para ter feito o que fez. Eu tinha uma irmã, foi por isso. Tinha uma irmã e eles a pegaram e a usaram e depois a mataram. Gotham não é como Webster, no Missouri. E a Melody sabia disso quando saiu de lá. Ela só não imaginava o quão diferente era. E não enfiaram uma agulha do braço dela na última vez, mas enfiaram na primeira. O Braddock pagou pra ela vir e disse que tinha planos pra ela, que tomaria conta dela. É assim que começam a te controlar no início. Ganham sua confiança. E depois, eles tomam suas coisas, suas roupas, seu dinheiro, cartão de crédito, documento de identidade. Disseram que ela estava em débito pela passagem de ônibus, mas que poderia pagar a dívida se fizesse algumas fotos pra eles. Em uma cidade estranha, sozinha, e agora com o Braddock ameaçando, ele ainda não tinha batido nela. Ele não precisava, por hora. Afinal, ela não tinha dinheiro nem pra onde ir. Ela não tinha escolha. O Mason tirou as fotos. E quando essa humilhação terminou, se mostraram solidários. Eles ofereceram a ela uma bebida, mas eles estavam só começando. A bebida tinha sido batizada. Era hora de outra humilhação, hora de outro tipo de controle. Eles a envergonharam, tiraram sua dignidade, eles roubaram sua alma. Diziam que estavam fazendo filmes. Não demora muito até controlarem todo o resto. Onde você dorme, quando, o que você come, onde. Você tenta lutar, eles te machucam. E quando a dor não te impede mais, eles fazem algo para que você deixe de se importar. Eles te dão algo que faz você não sentir mais nada. Então, essa é a última vez que você luta. Sua carreira é bem curta, mas ainda há dinheiro a ser ganho. Não pra você, claro. Agora você é um eletrodoméstico, uma televisão, e não resta mais nada. Quando você morre, os policiais fazem piadas. Porque no final das contas, você só é mais uma piranha viciada. E com essa narração da Ana, nós descobrimos então que a Danielle acabou ali se vingando desses homens que acabaram matando a sua irmã. Não só matando, como torturando e abusando dela diversas vezes. A Danielle diz que eles tinham que pagar. Ela explica que as Eríneas pediram por vingança, o que é estranho, já que elas são as carrascas, elas mesmas deveriam ir atrás da vingança. Mas não é o que acontece e a gente vai falar disso mais pra frente. A Danielle diz que eles precisavam pagar, porque essa era a lei. A Diana abaixa. Ela diz que sim, era lei, há 3.000 anos atrás. Essa fala da Diana é bem simbólica e a gente pode usar ela até para os dias de hoje quando a gente vai falar das Amazonas, pelo menos as Amazonas da DC. Muita gente pede Amazonas guerreiras e que respeitem muito mais como elas eram descritas nos mitos antigos e blá 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 blá, mas essas mesmas pessoas ou ignoram a função narrativa que as Amazonas têm dentro das histórias da Mulher Maravilha, ou só preferem ignorar toda essa função narrativa e só querem que as mulheres sejam guerreiras sanguinárias blá 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 de novo. Basicamente, as Amazonas são uma forma de metalinguagem ali de sofrimento de mulheres do nosso mundo na mão do patriarcado num geral. E isso desde que a Mulher Maravilha foi criada lá em 1941. História, as Amazonas e Deuses Imortais tá na minha Santíssima Trindade porque é uma maneira mais crua e mais direta de que você, quando começar a ler Mulher Maravilha, possa entender qual é a função das Amazonas nas histórias, já que isso é extremamente abordado em diversas páginas e diversos capítulos, já que toda essa situação é exposta escancaradamente, principalmente focando no nascimento delas, que são almas de mulheres vítimas de feminicídios. São literalmente mulheres que morreram violentamente nas mãos de homens por qualquer que seja o motivo e renasceram em um coletivo onde elas não passariam por isso de novo. As Amazonas são a forma de denunciar através da arte para um público majoritariamente masculino o que as mulheres passam e como é a luta delas em diversos âmbitos. E tem mais um detalhe, é completamente sem sentido você cobrar fidelidade das Amazonas, sendo que existem 1001 outras obras aí que usam a mitologia grega como plano de fundo para contar as suas histórias e não recebem essa mesma crítica de não seguir
fielmente à mitologia grega, então sim, as Amazonas são guerreiras que lutaram e lutam muito pela sua liberdade e simplesmente para exercerem o direito de existirem. Mas isso delas serem uma força militar pode até ter sido verdade há 3.000 anos atrás, mas não é hoje em dia, já que a Mulher Maravilha funciona também muito como essa ponte entre o mundo do patriarcado e o isolacionismo das Amazonas. Então é como se os dois mundos aprendessem com a cultura um do outro. E a gente vê isso em diversas histórias, seja ali na fase do Fio de Menes, com as Amazonas abrindo as portas ali para o mundo do patriarcado, e também nas runs mais atuais, quando a Rainha Núbia abriu as portas de Temícera também para que o mundo do patriarcado pudesse visitá-las. Mesmo que isso não esteja sendo utilizado de uma forma decente nas histórias atuais da Diana, ainda assim foi por conta da Mulher Maravilha servindo como essa ponte que o isolacionismo das Amazonas foi meio que quebrado, e elas acabaram aceitando ali fazer parte do mundo do patriarcado, e ambos aprenderem um com o outro. E vamos lá, você consegue aceitar um alienígena humanoide que é super forte, voa e solta raios pelos olhos. Você também consegue aceitar um bilionário que se veste de morcego e sai por aí lutando contra o crime de noite? Então por que é tão difícil assim aceitar Amazonas que são compassivas? Vamos combinar que é um pouco incoerente? Afinal, é um mundo de fantasia. Mas enfim, vamos voltar pra história. A Diana conforta a Dani e vai para o seu próprio quarto, onde ela começa a pensar consigo mesma. E se fosse a Donna? Se fosse a Cassie? Ou se fosse uma das suas outras irmãs Amazonas? Ela teria feito diferente da Danielle? Não vemos a resposta saindo da boca da Diana, mas é mais um pensamento que ela só tem e ela só demonstra quando ela está sozinha. Ela não fala isso com outras pessoas, ela não discute isso com outras pessoas, até porque ela sabe que o que a Dani fez foi um crime. E também já tivemos a Diana em outras situações ali, onde ela acabou perdoando quem foi ali o grande causador dessas tretas que já aconteceram na vida dela. Então, apesar da Diana se questionar se ela faria igual a Danielle, a gente já tem a resposta de que não, ela não faria. Ela acaba pegando no sono, mas é acordada pelas Eríneas, que dizem que a Danielle corre perigo, já que ela fugiu da embaixada. A Diana se veste com uma velocidade absurda, enquanto tenta seguir o rastro da Dani deixada pelas carrascas. A Danielle corre perigo, mas a Diana também. E claro, quem chega primeiro é o próprio Batman, onde em mais um confronto a Danielle diz que não foi um assassinato, o que ela fez foi justiça, e ele responde que essa decisão não é dela pra tomar. E antes que ele pudesse de fato prender a Dani, a Mulher Maravilha voa se chocando direto com ele. Eles entram aqui em um confronto rápido, onde socos são trocados, mas é claro que é completamente inútil, já que a Diana coloca ele abaixo dos seus pés, gerando a famosa cena onde ela derrotou o Cavaleiro das Trevas. O Batman, então, sem mais nenhuma saída, decide apelar então para Riqueteia. Ele acaba se ajoelhando e fazendo todo o juramento que a Dani fez mais cedo nas páginas, porém, a Diana não recusa, ele não fez com sinceridade. Isso se torna uma ofensa ao ritual e também uma ofensa aos ideais e à crença da Mulher Maravilha. A Diana particularmente se sente ofendida. Ele claramente diz aqui que a intenção não era que a Diana entregasse a Danielle através da Riqueteia, mas sim que eles pudessem resolver isso de outra forma que não fossem um enfrentando o outro fisicamente. Mas como a Diana recusou a Riqueteia do Batman, ela vai ter que enfrentar o amigo dela até a morte. Só que esse combate entre eles dois nunca chega de fato a acontecer, já que a Dani, vendo o desastre que causaria, decide subir até o poço de um precipício. Ela não quer que a Diana sofra, mas ela também não quer ser presa, pois ela não enxerga sua vingança como um crime, e sim, como justiça. Então a única forma de que ela não pague pela sua justiça e que a Diana não sofra com a situação da Riqueteia é pulando do precipício. O Batman e a Mulher Maravilha tentam impedir que a Danielle pule, mas as Eríneas acabam segurando os dois. A Diana, em seu último esforço, consegue se soltar das carrascas. Ela nos narra como as risadas eram cruéis e como elas seguiam por toda a queda da Danielle, uma risada que enlouqueceria mortais, que faria os deuses chorarem. Ela voa o mais rápido que consegue, só para que no último segundo ela falhe em salvar a sua amiga. É uma rima visual e um presságio confirmado com aquela cena lá do começo da história, onde ela está sendo segurada pelo Batman e ela prefere morrer do que pagar pela sua vingança. E aqui no fundo do precipício, no colo da Diana, antes que o peso da Riqueteia caia sobre sua amiga, ela desfaz o ritual e as Eríneas observam tudo satisfeitas. E é aqui que nós e a Diana percebemos. Tudo isso foi planejado pelas Eríneas desde o começo. Basicamente uma brincadeira divina com os sentimentos da Diana, onde as Eríneas incentivaram a Dani na busca da vingança para que o Batman a seguisse e começasse um conflito contra a Mulher Maravilha, e que no fim aconteceria a morte da sua protegida e nova amiga. Isso tudo é mais confirmado quando a Diana descobre que a Dani fugiu ali da embaixada, e as Eríneas dizem que não adianta a Diana correr atrás dela, já que elas já sabem como essa história vai acabar, justamente deixando claro aqui que tudo foi planejado por elas. E nessa última página da história nós percebemos que aquela narração do começo era na verdade o final da história. Aqui nós vemos as Eríneas indo embora satisfeitas e a Diana chorando, novamente demonstrando seus sentimentos apenas quando ela está sozinha, e é dessa forma que Riqueteia acaba,
como uma boa tragédia grega. É muita coisa pra gente poder dizer sobre essa história em específico. Como eu falei, Hiqueteia é uma tragédia grega, mas mais do que isso, ela também é uma aula sobre quem é a Diana e sobre como ela é fiel às suas convicções, justamente por isso que ela tá na Santíssima Trindade. Como eu já falei, as duas primeiras obras são histórias de origens de seus respectivos universos, mas aqui nós já vemos a Diana no manto de Mulher Maravilha, com muita bagagem no mundo do patriarcado, e é claro, nós vemos como ela está disposta a ser fiel às suas convicções. Eu gosto que em uma das páginas em específico a Diana diz que as tragédias gregas são sempre histórias insolúveis, o conflito entre desejos pessoais e exigências da sociedade, que muitas vezes nascem de atos de pureza movidos pela intenção ou emoção, praticados geralmente com grandes justificativas, mas todas as tragédias terminam igual. E eu acho isso muito legal porque, de certa forma, tanto Batman quanto a Danielle e a Mulher Maravilha estão certos ali em suas convicções, de certa forma. A Dani cometeu uma vingança, sua forma de pôr a justiça em prática contra esses homens que provavelmente jamais pagariam pelo seu crime. O Batman precisa prender a Danielle porque, mesmo que justificado, ainda foi um crime. Ela não tinha o direito de matar outras pessoas. E a Mulher Maravilha seguiu fiel ao seu juramento. Mesmo que ela quisesse prender a Danielle, ela não poderia quebrar a sua palavra e nem contrariar os ideais de sua crença. E o começo e o final de Hiqueteia tem uma rima visual interessante com a edição 178 ali da fase do Phil Jimenez, porque aqui temos a Diana e o Trevor Barnes flertando e brincando no inverno, na neve. É uma memória feliz dela, onde os dois juntos estão começando o seu relacionamento. E Hiqueteia, por outro lado, começa com a Diana exausta, dando outro significado para um dia nevado. Duas pessoas que tiveram importâncias diferentes ali na vida da Diana, mas ainda assim, são duas histórias diferentes. Uma é uma comédia e a outra é uma tragédia. Outra coisa sobre o Greg Rucka é que durante ali a história dele, ele coloca muito as divindades chamando a Diana de princesa, que já foi deusa. Isso é claramente um lembrete pra gente de que a Diana já foi sim uma deusa, ela já foi uma divindade, uma das entidades que fica ali acima dos mortais e que decide os seus destinos. Mas atualmente a Diana voltou a ser uma mortal, então ela tem ali as suas falhas essas que a gente pode até ver muito bem ali na edição 170 do Phil Jimenez, ou até em Hiqueteia mesmo, quando ela decide não fazer o que é certo moralmente e socialmente dito. E eu pensei muito em colocar a edição 170 do Phil Jimenez justamente porque ela mostra a Diana por outros olhos, que não é essa princesa perfeitinha. Aqui nós vemos a Diana tendo que pedir favores ao Lex Luthor, vemos aqui a visão que a Lois Lane tinha da Diana e a que ela passou a ter depois que terminou a entrevista. Só que eu decidi que Hiqueteia é uma história melhor para estar na Santíssima Trindade, simplesmente porque não precisa de tanto contexto, você pode ler a história sem saber muita coisa de Mulher Maravilha e você ainda assim vai entender a mensagem no final. É claro que, como eu falei, você não tem que esperar que Hiqueteia seja uma história de ação, porque ela não é. É uma história sobre a Mulher Maravilha e suas convicções. E aí agora vai ter um cachorro uivando no final, mas eu preciso terminar de gravar esse vídeo, então fiquem com o cachorro também. Vamos lá, Krypton, uhul! De toda forma, eu queria agradecer aos 2.000 inscritos que eu ganhei aqui no canal. É o maior número de seguidores que eu já tive na minha vida inteira, até porque eu sou uma pessoa bem antissocial e eu não converso muito em redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria agradecer a todas as pessoas incríveis que eu conheci e que vieram conversar comigo. Também queria agradecer muito a Ana e as outras administradoras do portal por terem me ajudado bastante em toda a trajetória aqui do canal, seja me dando dicas ou seja também narrando o vídeo como a Ana fez. De toda forma, eu agradeço muito a você que me ouviu até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijinho pra você e até mais. Tchau, tchau.